Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É muita alegria nos nossos corações estarmos aqui mais uma vez para os nossos estudos. Mas hoje, antes de começarmos, nós temos uma pergunta para vocês que estão aí nos assistindo. O cérebro do encarnado adoece. E o cérebro do desencarnado, vocês acham que também adoece? Respondam aí no chat para nós com sim ou não, do que vocês acham. Ou talvez, se vocês estiverem inseguros, né? Respondam aí para nós que a gente vai olhar já já essas respostas, por favor. Enquanto isso, enquanto vocês vão falando, eu vou projetar os slides para que a gente que nos auxilie na nossa compreensão e os nossos amigos que estão responsáveis por cuidar do chat vão informar para nós aí como é que está sendo a movimentação do público. Olha, Silmara, o pessoal está bem participativo, viu? O pessoal está respondendo aqui a sua pergunta, se a mente dos desencarnados também pode adoecer, não é isso que você perguntou? Isso. Olha, o pessoal está dizendo que sim, viu? É pessoal, a maioria? Acho que eles estudaram. Ah, é capaz, eu estou achando que sim. Está Olha bem só. unânime, viu? Está todo mundo dizendo que sim. Olha, que maravilha! Olha só, gente. Essa foi uma pergunta que André Luiz fez para Calderaro. E Calderaro respondeu para ele que sim, que o cérebro do desencarnado adoece e que são muitas as moléstias da alma. Dentre elas estão a maldade, o ódio, a tristeza e a inconformação. E ele ainda nos informa que a tristeza e a inconformação são vermes mentais. Imaginem o que seja isso, né? Esses vermes devorando a nossa mente, atuando na nossa mente. Por isso, nessa noite, nós vamos estudar mais um capítulo do livro No Mundo Maior, que nós já sabemos, não vamos estudá-lo todo, porque é muito denso. Hoje nós vamos ficar no capítulo 3. Nós já estudamos a introdução, os capítulos 1 e 2. No próximo encontro, vamos estudar o capítulo 4 e vamos ficar por aqui. Por quê? Porque é muita informação. Esse capítulo 3 e o capítulo 4 geraram uma obra magnífica de 600 páginas, que é o Cérebro Triuno, que vocês podem buscar aí, que foram 3 médicos da Associação Médico Espírita que escreveram a partir desses 2 capítulos desse livro. Então, nós vamos começar aqui com algumas reflexões de André Luiz, quando ele mostra para nós que na colônia espiritual, ele diz, vivíamos todos em intenso trabalho. O trabalho ali é uma obrigação, é de todos, é trabalho para todos. O ambiente era de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Então, uns colaboravam com os outros nessa evolução. Nossos templos, os lugares de oração, constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e revigoramento. Havia associações culturais e artísticas enriquecidas de elementos educativos. Então, a arte é utilizada com fins educativos também, não só para o deleite, mas também para a educação. O campo social oportunizava a aquisição de afeições, e nós podemos constatar tudo isso que André Luiz está dizendo aqui no livro Nosso Lar. Então, no campo social havia ali o encontro dos namorados que podiam se preparar suas reencarnações, havia o encontro de pessoas que podiam se harmonizar para conversar e assim estarem juntas e fazer um trabalho de relação. Os lares erguiam-se entre jardins encantadores. E aqui eu quero lembrar, quem já foi à Chácara da Cordélia pode imaginar
que por aquele lugar tão maravilhoso como que deve ser o mundo espiritual, né? Então, esses lares eram quais ninhos tépidos e venturosos. Os ninhos são acolhedores, né? E eram tépidos, quer dizer, calorosos e felizes, harmoniosos. E assim, ele diz que, em resumo, a passagem pela morte conduzira-nos a uma vida melhor. Isso aqui nos traz uma grande esperança, porque mostra que se nós vivermos em consonância com o Evangelho, se nós buscarmos superar as nossas imperfeições, nós podemos entrar em mundos maravilhosos como esses. Mas ele constata que ele faz esse questionamento. E os milhões que morriam ainda apegados à terra, apegados aos seus bens, apegados, inclusive, aos seus parentes. Muitos de nós temos apegos às nossas coisas, aos nossos objetos e aos nossos seres queridos. E ele fala de incalculáveis multidões que mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, necessitando do amparo superior. E, por outro lado, havia falanges de criminosos e transviados que se agitavam entre a revolta e a desesperação. Então, eram falanges inúmeras, né, desses criminosos. E nós sabemos também que essas falanges influenciam o nosso planeta e nos influenciam. É preciso a gente estar atento a essas questões, são muito importantes. E essas criaturas personificavam hórridos gênios da sombra, e que tinham, inclusive, aparências, que modificam seus perispíritos e aparecem com aparências diabólicas mesmo. E esses eram os revoltados, os perturbadores e aqueles de alma impermeável às advertências edificantes. São os seres que passaram pela vida e nunca se abriram para as orientações superiores, as orientações religiosas, nunca abriram sua alma para qualquer ensinamento superior. Então, esses são os arrogantes, os vaidosos de vários matizes, e ele nos fala daqueles, nós vamos ver dentro do livro, quem tiver a curiosidade de ler, que não só os vaidosos da imagem, mas aqueles que têm vaidade do seu saber, do seu conhecimento, que se julgam superiores às outras criaturas por serem inteligentes. Estão ali também os perversos, aqueles malvados mesmo. Então, André Luiz, pensando nisso tudo, essa imagem aí é do André Luiz do Calderaro, de brincadeirinha, né? André Luiz vai até Calderaro e pergunta: aqueles seres não sentiam vergonha pela perda voluntária de tempo? Ele ficou muito impressionado com aquilo e fez essa pergunta para Calderaro. Calderaro começa nos mostrando que é preciso mudar conceitos. E diz para André Luiz que quem quer auxiliar tem que mudar os seus conceitos a respeito das criaturas. Tem que compreender a maldade como loucura. Então, o malvado é um louco. A revolta como ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento das leis. Então, o revoltado não conhece as leis de Deus, não se liga a essas leis. E o desespero como enfermidade. Quem se desespera está enfermo da alma, não tem condição de articular a sua mente como deveria ser. Então, ele diz ainda para André Luiz que é necessário saberes alguma coisa sobre a loucura. Convém estudar o cérebro do homem encarnado e do desencarnado em desarmonia, quer dizer, os cérebros que entraram em processos de loucura. Vamos lembrar que Calderaro é um psiquiatra, um estudioso da alma, que tem conhecimento da psiquiatria iluminada. E vem essa grande questão: por que estudar o cérebro? Por que será que nós precisamos estudar o cérebro?
É muito importante a gente saber como é o funcionamento, porque o cérebro é o órgão de manifestação da atividade espiritual. É por meio do cérebro que o espírito se manifesta. O cérebro por si só, a matéria, ela não se manifesta. É preciso ali um espírito que atue naquele cérebro para se manifestar. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, e a mente é o manancial de nossos pensamentos, é onde está os nossos pensamentos, né? Tudo que nós projetamos está ali. E é por meio dele, por meio do cérebro, que nós nos unimos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Nós é que fazemos a nossa escolha, de onde nós vamos nos ligar. Pois eles se encaminham para o hospital, porque André Luiz faz outros questionamentos, mas Calderaro é muito objetivo, como os espíritos superiores são, e encaminha logo para o hospital. Então, vamos analisar aqui um enfermo. E André Luiz diz: detemo-nos diante do leito de certo enfermo que Calderaro deveria atender. Havia ali também um ser de aspecto sinistro. Então, haviam dois seres ali em desarmonia. Pareciam unidos visceralmente, unidos pelos órgãos, por todos os órgãos, e unidos profundamente. Visceralmente significa também profundamente. Então, eles pareciam unidos visceralmente um ao outro, tal a abundância de fios que os entrelaçavam. André Luiz estava analisando ali, vendo um processo obsessivo do lado espiritual, conseguindo ver como é que era essa ligação. E ele nos fala que os dois pareciam prisioneiros de uma rede fluídica, e pensamentos de um deles viveriam no cérebro do outro. Estavam numa ligação contínua e constante. Calderaro orienta André Luiz no seguinte: examine o cérebro do encarnado e depois o do desencarnado. Pediu que ele examinasse os dois cérebros para que ele pudesse compreender. Então, André Luiz observa ali o cérebro do encarnado, que dividia-se em três partes distintas. Ele percebe ali porque ele lá no mundo espiritual ele pode ir com a visão mais além, né? Nós estudamos lá, vemos em Os Mensageiros que André Luiz desenvolve essa visão mais profunda. Ele pode ver através do cérebro daquela criatura, através do crânio, penetrar no cérebro. Então, ele percebe que aqui na parte superior estão os lóbulos frontais, ali havia mais luz. Depois, havia aqui no córtex motor, até a medula espinhal, menos luz. Havia, assim, uma diferença na luminosidade. E nos gânglios basais, havia uma luz fraca, era bem mais fraquinha. Depois ele comparou os dois cérebros, conforme Calderaro havia orientado, e percebeu que os dois cérebros eram idênticos. O cérebro do encarnado e do desencarnado eram idênticos, mas havia uma diferença que ele observou. O cérebro do desencarnado diferia na substância, que no perispírito era mais leve. Então, o perispírito é de matéria mais etérea, né? É matéria ainda, mas é mais leve. E Calderaro explica que depois da morte física, aprendemos que o perispírito, de matéria mais leve, mais plástica, é fruto igualmente do processo evolutivo. Olha, que importante a gente saber disso. Então, o perispírito também evolui. Ele passa pelo processo evolutivo, né?
E diz ainda: somos filhos de Deus, conquistando valores de experiência em experiência, através dos séculos, dos muitos séculos, dos milênios, nós vamos adquirindo experiências. E o gênero de vida determina a densidade do perispírito. Isso quer dizer que, se levamos uma vida desregrada, nosso perispírito fica mais denso. Mas se voltamos a nossa vida para as questões superiores, para as orações, para o trabalho no bem, e fazemos uma vida mais ligada às leis de Deus, o nosso perispírito se torna menos denso, mais leve, não é? E ele ainda deixa essa grande informação para nós, que no templo universal do Eterno, ou seja, no templo universal de Deus, nosso Pai, Pai de todos, não há favoritismo. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se ao infinito. E aqui nós vamos observar toda essa cadeia aqui. Desde o átomo até o arcanjo, todos progridem. Todos passam pelo processo de aperfeiçoamento. E não há favoritismo aqui para ninguém. Todos têm que passar pelo mesmo caminho. Depois, ele vem nos mostrar as divisões do cérebro. Calderaro diz que nós temos uma divisão, né, que o André Luiz constatou, e vai nos mostrar aqui que essa primeira parte, a que tem menos luminosidade, no sistema nervoso, nós temos o cérebro inicial. Aqui é o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências, tudo aquilo que nós já fizemos durante todos os milênios, todos os séculos, todas as existências estão aqui arquivadas. No córtex motor, a zona entre os lobos frontais e os nervos, nós vamos ter o cérebro desenvolvido. Aqui estão as manifestações do nosso atual momento evolutivo. Estão registrados aqui, nessa região. Nos lobos frontais estão os materiais de ordem sublime. E é aqui que esses materiais de ordem sublime, nós conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão individual. Cabe a cada um de nós conquistar esses locais de crescimento, de progresso. E depois ele faz uma comparação aqui do cérebro e nos mostra que nós temos uma casa mental. Então, nós temos aqui uma casa de 3 andares, que ele diz, ou um castelo de 3 andares. No primeiro andar, nós temos a casa dos impulsos automáticos. Aqui estão registrados a relação dos serviços já realizados, tudo aquilo que nós já fizemos. Aqui mora o hábito e o automatismo. Aquilo tudo que se tornou hábito na nossa vida e que nós fazemos até de maneira automática, isso está registrado aqui. E nós podemos fazer aqui uma observação quando, por exemplo, nós fazemos uma coisa instintivamente, quando nós nos vemos em perigo, encostamos em alguma coisa e queimamos, instintivamente nós recuamos daquilo que está nos machucando, porque nós já aprendemos e de tanto a gente reagir, a gente reage automaticamente. Existem os hábitos positivos e os hábitos negativos que estão registrados aqui, que nós vamos comentar, alguém vai comentar mais adiante. Aqui está o nosso passado e aqui é o nosso subconsciente que a psicologia nos mostra. E as nossas ações que precisam ser esquecidas, porque nós não podemos ter acesso a elas, estão aqui registradas.
Depois nós temos no segundo andar a casa das conquistas atuais, onde se consolidam as qualidades nobres. Tudo que nós pudermos fazer de nobre, nós vamos consolidando aqui nesse andar. Aqui residem o esforço e a vontade. O esforço de melhorar, a vontade de melhorar estão aqui nesse andar. Então, precisa a gente observar bem esse andar. Aqui está o nosso presente e o nosso consciente. Nós temos consciência do que nós estamos fazendo aqui. Depois, o terceiro andar é a casa das noções superiores. Indica o progresso que devemos atingir, onde nós deveremos, o que nós deveremos alcançar. Situam-se aí o ideal e a meta superior a ser alcançada. Tudo que nós precisamos fazer está aí. Aí é o futuro e é o nosso supraconsciente. Então, depois eles passam ao exame dos dois enfermos e mostram para nós que eles dois tinham os cérebros intoxicados de ódio, de rancor, de mágoa, né? E eles estavam em sintonia absoluta, aqueles dois. E assim, eles rolaram nessa situação, rolaram do terceiro andar e caíram na esfera dos impulsos instintivos. Eles detestam a vida, ambos detestam a vida. Eles odeiam-se com todas as forças. E eles abrigam ideias de vingança. Por consequência, estão loucos. E por que será que eles chegaram nesse ponto? Nós vamos descobrir o que foi que os levou a esse estágio na próxima aula. Não percam nosso próximo encontro no próximo sábado. E eu peço que vocês não leiam o livro, para ninguém dar spoiler aqui do que vai acontecer, tá bem? Então, agora eu vou passar para os nossos companheiros. Aqui está a nossa fonte bibliográfica. Essa apresentação foi feita com base na Lei 9.610 de 98. E nós vamos passar para os nossos colegas fazerem aqui as nossas relações com o Evangelho, porque o Evangelho é o nosso maior código de moral. E é no Evangelho que nós encontramos os recursos educativos para nos mantermos em equilíbrio. Então, pode começar, minha gente. Olha, gente, eu vou começar. Sabe por quê? Mas antes eu preciso dar boa noite, né? É porque eu estou nesse processo de falar com o público desde cedo, então eu acho que todo mundo já me viu. Olha que pretensão, mas é isso mesmo. Boa noite para vocês, né? Que essa reunião aconteça assim, de forma a clarear os nossos pensamentos. Mas eu vou falar, o que mais me impactou foi a primeira parte do livro, os primeiros parágrafos, onde nós vimos que André Luiz, ele trabalhou e fez uma conquista. Nada foi de graça. Ele tem a oportunidade de visitar locais onde ele pode aprender, pode se divertir, pode ter uma vida social bem abundante, vamos assim dizer, de forma a levá-lo a mais conhecimento, a ter oportunidade diversa. Mas nós vimos que nada é sem trabalho. E isso a gente vai ver com o Evangelho, como a Selmara acabou de falar. No Evangelho, lá no capítulo 17, os espíritos são muito claros, Kardec deixa muito claro essa questão. Nós temos que viver no mundo. Nós temos essa oportunidade de, nesse momento, realizar o nosso futuro. É com trabalho, nós temos que trabalhar. Mas há duas formas de trabalho, como nós podemos ver aí na seara dos médios, né? No livro que nós estamos estudando. Nós podemos trabalhar para o bem ou trabalhar para o mal. E a nossa intenção é trabalhar para o bem, é aproveitar essa encarnação através do quê? Da lei de sociedade.
que nós aí estamos realizando em benefício do nosso próximo. Nós não podemos viver fora desse processo conforme os Espíritos nos esclarecem. Nós temos que viver no mundo de conformidade com as coisas que Ele nos oferece para termos uma vida melhor e podermos percorrer essa situação de André Luiz. Obrigada, viu? Passo a minha palavra. Boa noite, queridos irmãos. Vamos então aqui ao que me impactou, e muito me impactou, quando o Calderário nos fala que se desejamos ser instrumento verdadeiro de auxílio aos necessitados, encarnados ou desencarnados, nós precisamos mudar conceito. Nos diz ele que nós temos que compreender a maldade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Portanto, se nós desejamos auxiliar, não cabe questionamento sobre a natureza da necessidade. É preciso que nós estejamos à disposição para servir. E aqui me vem a lembrança uma parábola do Mestre Jesus. A parábola do bom samaritano, que é estudada lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando aquele irmão foi atacado pelos ladrões, ficou numa situação muito difícil. Passaram 2 religiosos que não lhe deram atenção. Mas aí vem o samaritano, o bom samaritano, imbuído de um sentimento de muita compaixão, ele se compadeceu da situação daquele irmão. Ele não quis saber quais as circunstâncias que o levaram a estar naquela situação. Sem questionamentos, ele o auxiliou em todas as suas necessidades até a sua recuperação. Ele agiu como age o homem de bem, que está descrito também lá no capítulo 17. Sede perfeitos. Ele agiu imbuído do sentimento de amor e de caridade. Serviu pelo prazer de servir, motivado unicamente pelo desejo de auxiliar, de ser útil. Passo. Boa noite, caros irmãos. Como foi demonstrado pela Ciomara em seu slide, Calderaro divide o cérebro em 3 áreas distintas e o comparou a uma casa de 3 andares. Mas, apesar disto, elas guardam relações íntimas entre si. Passado, presente e futuro andam lado a lado em nossa jornada evolutiva, o que nos leva a questionar. O que nos faz sair do eixo ou perder a sanidade por alguns minutos que seja quando somos fechados no trânsito, acessando, assim, o primeiro andar da nossa casa mental, aonde encontra os nossos impulsos instintivos. E o pior, meus irmãos, é quando isso ocorre logo após de termos assistido a uma palestra edificante do Evangelho, como são bem-aventurados os brandos e pacíficos, que nos encheu de ânimo para mudar o nosso comportamento, já que fomos tocados pelo conteúdo dos nobres que reside no 3º andar. E nos questionamos, poxa, mas eu acabei de ver a palestra, por que eu cometi esse erro? Por que eu perdi a paciência? A resposta que nos diz é André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade. São os nossos velhos hábitos, reflexos condicionados, seja no campo do comportamento, do sentimento, que foram sedimentados, robustecidos por séculos, milênios, e agora são repetidos sem passar pelo crivo da razão. Mas Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos lembra que se existem hábitos destrutivos, não podemos desprezar a rotina construtiva, pois quando esses hábitos se sobressaírem sobre os primeiros, iremos aplicá-los no nosso dia a dia, de forma tão espontânea e natural, como fizeram Chico Xavier, Irmão Dulce e tantos outros. Passo. Boa noite, irmãos. Pela fala da Kátia, nós vimos que precisamos nos concentrar no presente.
em nosso consciente, esforçando para nos desenvolvermos espiritualmente. Mas como fazer isso? Como não despender esforço e vontade sem muito proveito? Por onde começar? Kardec teve essa preocupação e os espíritos o orientaram. Está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, respondida por Santo Agostinho. O início desse programa de aprimoramento deve começar pelo conhecimento de nós mesmos, pelo autoconhecimento. Santo Agostinho nos diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Se é a chave, é porque é a abertura, é o começo. E um aspecto que deve nos motivar ainda mais é que Santo Agostinho nos diz que, ao fazermos a retrospectiva diária de nossas ações, verificando o bem e o mal praticado, rogando a Deus e ao nosso anjo guardião que nos esclareçam, grande força adquiriremos para nos aperfeiçoarmos, porque, reforça Santo Agostinho, Deus nos assistirá. Ou seja, com isso, estaremos trazendo para o nosso presente o futuro que nos está programado de ideal e de meta superior. Bem, mas a dificuldade está em começar, em nos lembrarmos que existe essa força interior dentro de nós. E, mais uma vez, o Livro dos Espíritos nos auxilia lá na questão 909. Kardec perguntou se poderíamos sempre vencer nossas más tendências por nossos esforços. Os espíritos responderam que sempre, algumas vezes, com pequenos esforços. O que nos falta é a vontade. E a respeito da vontade, o Evangelho há várias passagens tratando dessa questão, dessa força. E nós vamos encerrar lembrando o registro do Espírito Hahnemann, no capítulo 9, em que ele nos diz, no final da mensagem, após falar sobre o poder da vontade, que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Portanto, vamos atrás da nossa vontade, meus irmãos. Passo. Eu vou fazer uma intervenção rápida aqui, pessoal, pedindo para quem estiver nos assistindo que vão preparando suas perguntas para fazer para nós aí, que o pessoal está aqui afiadíssimo para responder, tá bom? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos trazer aqui algumas reflexões que nos chamou bastante a atenção. Quando Calderaro fala para André Luiz que no templo universal do Eterno, o senhor Mara até comentou, não há favoritismo. O que é o templo universal do Eterno? É a casa de Deus. Onde está a casa de Deus? É o universo a casa dele. Então não tem favoritismo, não tem privilégio, não tem preferências, né? Tudo ocorre naturalmente. Todas as forças da criação se aperfeiçoam ao infinito, passando pelo átomo, reino vegetal, mineral, animal e assim vai. O que a gente quer chamar a atenção aqui? Que a gente é criação de Deus, somos filhos dele. E nós devemos, e nós vamos evoluir totalmente, integralmente ao infinito. A encarnação nos permite isso, permite que a gente experimente a vida, sabe? E a gente também é experimentado por ela, milhares e milhares de anos, desde quando a gente estava lá no átomo, né? E aí, nesse processo evolutivo, desenvolvendo órgãos, corpos e as habilidades também. Estamos falando aqui da lei do progresso, é lei natural. Então, por isso mesmo, ele é divino. E como se dá o progresso em nós espíritos? É a reflexão que estamos fazendo. Jesus nos dá, e os espíritos também nos dão a dica, não ia falar isso, nos fala como é. Fora da caridade na salvação. Está lá no capítulo 15 do Evangelho, do segundo Espiritismo. Jesus nos ensinou, falou e exemplificou. Também no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, está lá no item 11, dizendo, é preciso cuidar do corpo, da matéria, e é preciso
cuidar do espírito, da nossa moralidade, desenvolver das virtudes. Também os espíritos nos chamam atenção, e é isso que a gente quer chamar mais atenção agora, para o olhar. Qual deve ser o ponto de vista nosso em relação ao progresso, a esse progresso infinito, real? O ponto de vista da vida futura. Olhar para o agora, vencer as nossas más tendências, amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos, corrigindo, matando esse orgulho e esse egoísmo, mas com olhar no futuro, na vida futura. Aí sim, desenvolve em nós uma fé inabalável. E as dificuldades de hoje chamam atenção mesmo, né? Elas se tornam menores. Não menos importantes, não é isso, menores, porque o nosso olhar está no futuro. Passa a palavra. É isso mesmo, Cordélia. E você trouxe para a gente aqui a ideia do amor, né, para a gente continuar desenvolvendo aí os nossos raciocínios em torno desse capítulo tão maravilhoso. E a gente, quando fala do amor, né, a gente vai lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem lá a mensagem de Lázaro, né, a lei de amor. E ele vai justamente nos mostrar que a lei de amor, ela rege todo esse processo de desenvolvimento psíquico, mental nosso, dessa construção da nossa casa mental. E essa lei que vai nos impulsionar sempre para adiante, por isso que é tão irresistível. E ele vai dizer que o amor é esse sentimento é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos, é a base da nossa casa mental, elevados à altura do progresso feito. Aí é que ele vai dizer que lá na origem a gente tem só os instintos, quando mais avançados e corrompidos, cheios de vícios, aí a gente tem as sensações, aí quando a gente se instrui mais, aprende mais, se purifica, a gente passa a ter os sentimentos. E qual que é o ponto alto do sentimento? É justamente o amor, que vai nos levar a essas aspirações mais elevadas, aí acima da nossa humanidade, sobre-humanas. Ele usa essa expressão. Então, ele deixa bem claro lá que os germes dos sentimentos são os instintos, que neles está o embrião do nosso progresso. Então, está a base da nossa casa mental. Mas a gente precisa avançar para se tornar cada vez menos dependente aí da matéria, desses impulsos instintivos, né, como a Kátia falou, quando a gente realmente é testado nas situações da vida, então a gente precisa raciocinar, fazer com que o nosso sentimento, então, prevaleça sobre aqueles impulsos instintivos que têm a sua importância, mas a gente precisa viver com eles em equilíbrio, né? Como a gente vai ver, né, no estudo do caso na semana que vem, que eles se deixaram levar aí pelos impulsos instintivos, né? Então, até o dia em que a lei de amor vai nos levar a favorecer os sentimentos, criando aí novos hábitos, né, como a Kátia também frisou, para a gente substituir, aí conforme lá a palavra de Lázaro, substituir a personalidade pela fusão dos seres. Passa a minha palavra. Muito bem, gente. Muito boa noite para todos. Nossa, quantas reflexões, hein? Muitas reflexões. Olha, esse ensinamento que Calderaro trouxe para nós, pela mediunidade de Chico, né? Pela ajuda também do André Luiz, ele traz para nós a questão da obsessão. Quando ele fala lá dos dois cérebros que estão ali jungidos, né? Estão juntos. O pensamento de um atinge o pensamento do outro. Então, ele está falando para nós sobre a depressão, sobre a obsessão. E Calderaro narra para nós lá que o cérebro dos dois rolaram do terceiro andar, desse terceiro andar onde nós sabemos estão lá as concepções superiores, que a gente precisa delas no nosso dia a dia. E, ao pararem no segundo andar dessa nossa casa mental, faltou a vontade, porque houve o relaxamento da vontade. É o que o Calderaro narra para nós lá. E esse relaxamento da vontade levou a que se entregassem, a que se perdesse a oportunidade do reerguimento. Então, a gente
concentrando nessa questão aí do relaxamento da vontade, a gente vê como ela é importante na nossa vida. E aí a gente faz relação com o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá traz para nós sobre a questão da eficácia da prece e como a transmissão da prece ocorre. Ela diz para nós no Evangelho que essa transmissão, essa energia se dá na razão direta do pensamento e da vontade. Olha, olhemos nós todos. O relaxamento da vontade, narrada por Calderaro, compromete a nossa capacidade de utilizar esse grande potencial que nós temos à nossa disposição, que é a prece. Daí a importância de nós cuidarmos efetivamente da nossa casa mental, tão importante para todos nós. Você, Silmara? Muito bom, gente. Eu queria saber se tem perguntas aí do público, participações. Por enquanto não apareceu nenhuma pergunta aqui, não. Você viu alguma pergunta aí, Andréia? Ainda não, estou ansiosa aqui. Então eu vou fazer uma pergunta. Olha, eu queria saber, gente, nós estudamos aí a casa mental e o que aconteceu no processo de desequilíbrio daqueles dois, que eles rolaram lá do terceiro andar, não conseguiram parar no segundo, como bem explicou o Márcio, e foram cair lá no primeiro andar. Então, eu queria saber de vocês o que nós podemos fazer para manter a nossa casa mental em ordem, em harmonia. O que nós podemos fazer? O que nós temos à nossa disposição para manter essa casa em harmonia? Levanta a mão aí quem quiser começar. Muito bem, vamos nós começar aqui. Para manter a nossa casa mental, é muito importante nós abraçarmos a questão do esforço próprio. Emmanuel fala muito isso nas suas obras. Esse esforço próprio está em a gente se esforçar para poder entender as nossas más tendências, os nossos defeitos morais que nós ainda temos e trabalhar no combate deles. Por quê? Porque a gente desorganiza a nossa casa mental, a gente desorganiza a nossa mente exatamente quando nós passamos a não prestar atenção nas mínimas coisas, prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em casa, como filho, como marido, como esposa. Esses pequenos detalhes do dia a dia. Hoje a Kátia deu o exemplo aqui do trânsito, como devemos aprender, né, nos controlar, ou seja, é um vigiar efetivo na nossa vida que cada um de nós deve fazer. Eu acho que por aí a gente já começa a organizar a nossa casinha mental. Olha, antes que outra pessoa fale, eu vou aproveitar e perguntar aqui sobre a questão aí do trânsito. Então, eu vou aqui muito bem, na minha mão, direitinho. Aí alguém vem, de repente, e faz zoom na minha frente aqui, sem dar nenhuma seta, sem nada, e a minha cabeça ferve. Como é que eu faço, gente? Porque aí eu já tive vontade de correr também e lá também fazer a mesma coisa com o outro. E aí, o que eu faço? Me ajuda aí. Fica quietinha e fala com ele assim: vai com Deus, meu amigo. Quero ficar longe de você. Tchau. Olha, vai embora. Com relação ao equilíbrio da casa mental, a gente tem que também lembrar do trabalho. O trabalho é toda ocupação útil, conforme os espíritos respondem para Kardec. E trabalho útil é tudo, gente, que nós fazemos. A dona de casa, quando vai estar lá lavando, passando, cozinhando, se concentra naquilo de forma a fazer com carinho,
com bom gosto, vendo que aquilo lhe traz, que aquilo proporciona no lar a harmonia, você está trabalhando em benefício do equilíbrio da sua casa mental. Aqueles que têm a sua atividade profissional, que estão lá realizando-a de forma a não prejudicar ninguém, isso também é equilíbrio da nossa casa mental. Então, tudo que se realiza em benefício de si e do próximo, né, visando progresso, ajudas, de forma a equilibrar o ambiente no qual nós nos encontramos, é equilíbrio para a nossa casa mental. Fala, Andréia. Olha, eu estou vendo aqui no chat, né, em relação ao terceiro andar, a Rita de Cássia lembrou da Elza Soares, né, que faleceu essa semana, que ela tinha uma força muito grande, que ela conseguia se manter no terceiro andar, mesmo depois de tantas adversidades, né? A Diraci, ela disse que, acho que ela está se referindo ao trânsito, ela procura fazer uma prece, a prece a gente sabe que vai ajudar a fazer essa higiene, né? Que a gente precisa limpar a casa, todo dia a gente varre, tira o pó, né? E a prece realmente ela tem esse poder de fazer essa limpeza. Então, imagina na hora que a gente é testado, então se a gente busca fazer a prece, né, a Diraci? A Simone, ela diz que fecha os vidros e conta até 10. É uma forma também da gente manter a mente leve. É a tal da meditação, procura pensar numa coisa boa, agradável, que quando a gente busca romper com essas reações que a gente tem, que nos remetem àqueles impulsos instintivos, aí a gente está buscando, através, né, desse condicionamento de novos hábitos, a você não reagir como você reagia antes, não é isso mesmo? Olha, a Maria Neiva aqui também, ela disse que a oração, a meditação pode também nos ajudar. Olha, eu concordo com você, viu, Neiva? Eu queria fazer só um adendo. Muito bem. Só um adendozinho aqui no que a Rita falou sobre a nossa grande sambista, Elza Soares, que merece realmente essa homenagem. Ela disse o seguinte, para conseguir se manter no terceiro andar. A questão aqui, viu, Rita, não é se manter no terceiro andar, porque a nossa casa mental ela tem os 3 andares. Então, a gente circula nos 3 com harmonia, porque o próprio Calderaro vai falar nos capítulos da frente que se a gente ficar só no terceiro andar também, não é o ideal, tá bom? Muito bem lembrado, Márcio. Nós temos 2 pessoas já querendo falar, só um instantinho, queridas. Nós temos essa estrutura e ele também fecha o pensamento dizendo que nós temos aqui o presente, o passado e o futuro, e nós somos tudo isso. Nós não podemos esquecer o que nós temos do passado, deixar para lá. Nós temos que estar no presente, vivenciando esse presente e com foco na melhoria, prevendo as vidas futuras. Não é isso, Márcio? É isso aí. Agora a Cordélia pediu a palavra e depois a Jamira. Depois o Rodolfo. Quero lembrar aqui, obrigada, Ciomara, que a gente precisa ter sempre em mente, né, que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E o Pai não nos desampara jamais, ele não desampara a criação. Somos filhos de Deus, essa criatura que ultrapassou, causou-nos um susto no trânsito, que é um exemplo que foi trazido aqui, também é filho dele. E o Pai também não desampara. É claro que, conforme as coisas que vamos fazendo e escolhendo, esses resultados, nós vamos colhendo. Mas lembremos, somos filhos de Deus, não estamos desamparados. Mesmo que a gente não compreenda aquilo que vem para nós, não estamos desamparados. É isso. Eu vou pedir um instantinho para o Rodolfo e para a Jamira, porque tem uma pergunta muito importante no chat e nós vamos respondê-la em primeiro lugar, tá bem? Vamos lá, Andréia, pode falar a pergunta aí. Olha, é da Sandra Frois. Ela pergunta assim, como ajudar uma pessoa que, mesmo conhecendo as leis de Deus, é uma pessoa sempre revoltada? E aí, como é que faz?
Querem que repita? Como ajudar uma pessoa que, mesmo conhecendo as leis de Deus, é uma pessoa sempre revoltada. O conhecimento por si só não nos dá esse equilíbrio. Aí no próprio Evangelho fala que nós temos que trabalhar as duas asas, a do conhecimento e a do amor. Conforme a Andréia falou, o amor vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores. E o conhecimento vai proporcionar esse conhecimento. Então, só o conhecimento não basta. E como é que nós podemos ajudar uma pessoa nessas condições? Isso que é importante, o foco da pergunta. Ajudar com a prece, né? Pode falar, Rodolfo. Não, era exatamente isso que eu ia falar, Nara, a questão da prece, porque se a pessoa tem o esclarecimento e a gente não vê brechas para argumentações outras, então cabe-nos essa oportunidade aí de estar favorecendo-a pela prece. É isso aí, ó. Não tendo acesso à pessoa, não podendo conversar com ela, não podendo ter aquela abertura de conversar, com certeza a prece é uma grande coisa. Mas eu vou me atentar aqui ao que a Nara falou, que é muito importante, viu, gente? Conhecer só não basta, não. A Nara falou muito bem. O conhecer é um caminho. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano conhece a lei de Deus, né? A gente conhece e a gente comete erros. Então, por que os outros também não podem? A Andréia vai falar porque são perguntas do chat. Olha, eu achei bem interessante aqui o que o Pedro Inácio Amor colocou. Ele disse assim, sintetizando, como atingir a meta de atingir a integração entre todos. Então, ele está se referindo a esse fluxo entre os 3 andares. E aí, como é que a gente faz? Ô Pedro, a integração entre esses andares é natural quando a gente trabalha o nosso desenvolvimento. Nós sempre lembramos do nosso passado, trabalhamos pelo nosso futuro e estamos aqui com o esforço e a boa vontade no presente. Então, é o trabalho do dia a dia, cumprindo as nossas obrigações, cumprindo os nossos deveres, nos esforçando ao máximo em fazer o bem, é que nós vamos automaticamente conseguir essa integração natural e boa para todos nós. O Rodolfo pediu para falar e depois eu vou dar a palavra um instantinho à Jamira. Depois do Rodolfo, você pode falar, Jamira. Ô Pedro, a questão 919, que eu comentei sobre ela, essa questão associada com esse capítulo do Mundo Maior, ela me ajudou bastante. Por quê? Quando nós seguimos aquela orientação de Santo Agostinho, de passar em revista o nosso dia, inclusive com o nervosismo no trânsito, que a Kátia mencionou, se nós passarmos a fazer essa análise diária, nós vamos começar a nos conhecer melhor. E em nos conhecendo melhor, nós vamos perceber que estamos conhecendo o nosso passado e avaliando as ações do dia, as ações do hoje. E quando, Santo Agostinho nos orienta, quando a gente faz a prece, buscando que os Espíritos nos ajudem a nos entender e pedindo ajuda para que a gente possa ter mais força para resistir às más tendências, e então nós estamos projetando o futuro. Então, esse exercício de Santo Agostinho é futuro, presente e passado. Jamira, você. Eu tinha levantado a mão lá quando a gente ainda estava lá nas questões da casa mental, mas eu vou falar porque eu acho que é importante, que além da gente fazer toda essa higiene que a gente faz, né, pelo nosso esforço, pelo trabalho, por tudo, é importante que a gente também evite colocar no nosso dia a dia questões que vão
digamos assim, sujar essa nossa casa mental, né? Por exemplo, a gente evitar essas questões que só nos trazem desespero. As notícias sobre violência, você assistir filmes que não te contribuem com nada, né? Para que você aprenda aí melhores coisas, para as coisas boas, que te trazem medo, né? O medo que é tão paralisante, André Luiz mesmo fala nas suas obras. Então, no momento em que a gente está vivendo, inclusive, existem notícias que são muito apavorantes, que nos limitam, que nos tiram a coragem e a força de lutar por essa limpeza e por manter esse equilíbrio. Então, vamos procurar boas leituras, lições que nos aproximem do bem e que não nos traga medo e que limite a nossa vontade e a nossa coragem. Então, a gente busca isso através das boas leituras que edificam, de estudos como esses que a gente faz aqui em grupo, são muito importantes para que a gente vá higienizando, limpando a nossa casa mental, fortalecendo-a. Ok. Andréia, tem perguntas, né? Olha, o pessoal tá assim, bem reflexivo, viu? Olha que interessante que o Marco Antônio Rocha colocou. É preciso lembrar que somos seres em construção. O nosso passado nos faz quem somos hoje e o que fazemos hoje nos apontará quem seremos em nosso futuro. Aí a Rita, ela colocou assim, refletir sobre o passado, trabalhar no presente para melhorar o futuro. E a Gessini aqui dizendo que foram excelentes comentários. Olha, estou gostando muito da participação do público hoje, está muito bom, gente. A gente fica muito satisfeito. Eu gostaria também de dizer que, atualmente, apesar da pandemia, que a gente não deve se fixar nos números que são trazidos para nós a todos os momentos, dos problemas, das consequências, porque nós temos que olhar o lado positivo, que é, por exemplo, nós estarmos reunidos aqui online estudando, e como o Evangelho tem chegado a todos os lares que queiram abrir as suas portas. E então, olha, para a gente higienizar a nossa mente, nossa casa mental, basta a gente abrir o site do Cefac, o canal do YouTube do Cefac é rico de palestras, de músicas, de orientações, de estudos. E não só o site do Cefac, o canal do Cefac, existem inúmeros canais de diversos países do mundo nos trazendo, né, informações, música de boa qualidade, orientações para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Então, a gente se concentrar nisso tudo. Mais alguma coisa? Eu acho que agora já nem temos mais tempo, né, gente? Vamos encerrar mesmo agradecendo a todos que estiveram conosco e a todas as participações que foram muito boas. E eu passo a palavra para o Edilson para o encerramento. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos concluindo o nosso estudo e como a Sandra colocou aí no chat, esses momentos, eles são revigorantes. Mas eles não são só revigorantes, eles são um momento de confraternização de todos nós. E nós nos confraternizamos com a bênção do estudo, o que é uma coisa, então, muito mais agradável para todos nós. Não se esqueçam, próxima semana nós teremos o último encontro do estudo de No Mundo Maior. Na verdade, de um pequeno estudo, não é, Ciomara? Porque o livro ele é muito mais denso, com muito mais informações. Mas isso que foi feito, com certeza, vai chamar a atenção para que muitas pessoas que estão nos assistindo deem continuidade nesta reflexão desta obra. E, em fevereiro, nós vamos ter uma outra magnífica obra, que é Ação e Reação.